Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui com essa maravilhosa Thalita Carvalho. A Thalita é uma querida e eu trouxe ela porque ela é uma mentora de posicionamento e imagem, que trabalha muito com mulheres 40 a mais. Thalita, muito Hoje. obrigada, viu, por você estar Obrigada a aqui. você pelo convite, estou super lisonjeada de estar aqui nesse Adorei. canal e vamos falar um pouquinho sobre Vamos mulheres, que é o conversar. papo que a gente mais gosta, né? Mas eu acho que é uma delícia, eu acho que é uma sessão de terapia, eu acho que conversar com mulheres é sobre isso, sabe? A gente ajuda conhecendo uma história da outra e eu gosto de mulheres que cuidam de mulheres, porque a gente sempre tem algo para poder Pra trazer, trocar, para né? trocar. Então eu falo, é um canal aqui que eu falo um pouco de medicina, mas um pouco de autoajuda, de autoimagem, de cuidado. E eu queria que você trouxesse pra gente aqui, tá? Um pouquinho da sua história, só para as pessoas te conhecerem. E como é que você veio parar nesse Nesse mundo, mundo, né? né? Perfeito. Bom, eu tenho mais de 20 anos de mercado corporativo, né? Eu fui mãe muito cedo, então meus filhos hoje, eu tenho 42 anos e eles têm 19, vão fazer Parece que eles 19. são irmãos quando você vê todo mundo junto. E os meus filhos são gêmeos, né? Então, e eles foram para a faculdade agora recente, então eu estou até me adaptando a essa nova. Faz Fase, um né? mês, é uma nova fase, então tá bem recente, eu comigo mesmo agora. E uma fase desafiadora, né? 40 a mais, com aquela síndrome do ninho Super. vazio, É tudo isso, junto, né? tudo junto, É, que tudo acontece isso junto. com muitas mulheres, na verdade. Eu acho que é uma questão de maturidade, será que não? A gente vai É. amadurecendo e a gente vai tendo novos desafios. Você E pode sente. ser que eu acho que se fosse isso um pouco mais cedo, talvez a gente não tivesse. Eu não ia aguentar, porque é É difícil. muita É coisa, muita coisa. porque a menopausa ela traz muitos desafios, né? A perimenopausa, ela traz. Eu tive muitos desafios no ano passado em relação a isso. Então são sensações. Você tá com um novo corpo que responde É, sua diferente, cabeça é a diferente. cabeça tá diferente. Então os filhos saem e você tem que se readequar numa nova rotina completamente diferente, Diferente. porque até então, apesar dos meus filhos serem extremamente autônomos e independentes, a minha vida girava um pouco em torno Sim. deles, né? É comida, é chegar e ter alguém ali, dá trabalho, mas aquilo te preenche, né, tá? Também, né? Preenche demais. E é exatamente essa questão. E aí chama síndrome do ninho Vazio. vazio por conta É. disso. Porque aquilo que te preenchia, de repente, não tem mais. E assim, é um corte, né? De uma É. hora para outra. E no meu caso, eram dois juntos e eles foram Juntos, juntos. é verdade. Então, eu não tive assim uma escada, né? Ah, foi um, mas Depois de um ficou o tempinho foi outro. outro. É. Não, foi tudo de uma vez só. Então, é uma readequação total, tanto de corpo, de metabolismo, De de vida, né? É. rotina, de vida e até de presença, de E acho que também comportamento, agora é uma né? hora que, assim, por exemplo, é uma hora que você não tem muito mais como ajudar tanto, então é uma hora que você tem muito tempo para olhar para você e para cuidar de você, que a mulher não consegue muito Exatamente. ter um tempo para isso, né, tá? A mulher cuida Não. de todos ao seu redor, e aí agora você fala assim, meu Deus, eu tenho até tempo para mim, não E deve você nem comentou saber. uma coisa que é muito interessante, que eu falo assim, gente, eu não sei o que fazer, tô igual aquela música, o que eu vou fazer Com com essa essa tal tal liberdade. liberdade? Mas é, né? Porque agora eu tenho todo o tempo do mundo absolutamente para mim, assim, eles estão extremamente ocupados com a vida deles lá, né, a faculdade tá sugando bastante, então assim, nem para ligar, às vezes não me respondem nem no WhatsApp, eu falo, gente, dá para E a conversar um maioria das pouco com a mulheres mãe que a gente aqui? conversa, né? Eu não tenho filhos, né, tá? Então, minhas amigas, esses dias aconteceu uma coisa muito engraçada, assim, meu aniversário foi 5 de fevereiro. Daí, há mais ou menos, sei lá, umas 2 semanas, uma amigona minha da faculdade me liga num sábado, sei lá, 9 da manhã. Dê desculpa, depois de um mês, liguei para te dar parabéns, Parabéns. porque ela tem 2 filhos, assim, de 4, 5 anos, e uma bebê de Gente, 2 meses. Falei, meu Deus, são imagina, 3 Carol. filhos. Daí ela falou, eu te acordei, eu falei, não. E tava um sábado meio preguiçoso, então eu estava deitada, Bem assistindo uma tranquila. série. Daí ela falou, eu não tenho ideia do que você passar um sábado, 9 da manhã eu já acordei, mas eu tô aqui deitada assistindo uma série. É sobre isso, né? Tipo, a É mulherada sobre isso. emenda uma coisa na outra e a vida inteira E isso com que a você preocupação. comentou foi muito isso, assim, porque a minha vida inteira eu trabalhei muito, muito. Eu trabalhei no mercado corporativo, no mercado formal, muitos anos, né? Então eu era gerente de vendas em grandes empresas multinacionais. Então eu trabalhei na Ambev, eu trabalhei na Raizen, eu trabalhei na Estônia, eu trabalhei no Itaú,
Eu trabalhei em várias grandes empresas e eu tinha muita responsabilidade. E não é fácil para a mulher estar nesse Não é meio, fácil, né? porque a maioria dos lugares onde eu trabalhei, eu era a única mulher na mesa. Então, isso traz Ainda uma é um meio muito carga masculino, né? Esse meio, muito, né? extremamente masculino. Então, a postura, o comportamento, a forma como se coloca, a forma como se veste, sempre foi muito primordial para entregar os resultados que eu entregava. E eu sou divorciada desde que eles têm 2 para 3 anos, mais ou menos. Então, eu criei eles praticamente sozinha, né? Tem mais isso, né? Então, mais isso. Então, sempre foi muito corrida, eu não tinha tempo para absolutamente nada o tempo todo. Então, agora, lógico, à medida que eles foram crescendo, isso foi Você foi se diminuindo, readaptando, é. mas agora, com a saída, eu falo, Muda tudo. gente, muda assim E como que você fez essa completamente. virada, tá? Que você estava nesse mercado, né? Tipo, industrial, posso Então, falar isso? Não. pode. Era É como se indústria fosse, mesmo, né? né? Sempre trabalhei com varejo e eu fiz essa mudança justamente porque eu queria um pouco mais de olhar para mim, Quantos anos você né? tinha quando você deu essa virada? Olha, para esse, eu tinha 40 anos, foi E olha que meio que engraçado, né? agora. É uma fase muito interessante mesmo, porque assim, a gente tem uma parte hormonal que altera com a mulher 40 a mais. Altera mesmo, é fisiológico. Então é uma hora que a mulher passa a se olhar de novo, passa a repensar algumas coisas. O que é importante para minha vida, o que Que não não é, é. sabe? O que me faz sentido, o que me faz feliz, sabe? Se esse trabalho tá me fazendo bem, eu estou me É matando, isso. sabe? É uma B, hora você. muito, muito engraçada e muito legal, porque muitas mulheres param no psiquiatra com 40 anos. Porque a gente parece que dá uma surtada, mas é muito importante olhar Mas é para porque eu acho isso. que a gente entra num choque, exatamente É isso que você falou. A minha virada veio por conta disso. De repente, eu me vi extremamente insatisfeita com a 40 minha anos, tá. rotina, com o meu corpo, com a minha rotina, com a forma como eu estava lidando com N coisas. Eu estava extremamente cansada, de novo. Eu já tive um burnout lá atrás, que foi quando eu comecei a procurar o autoconhecimento e mudar várias coisas. Mas nessa época, eu estava quase tendo um segundo burnout. E eu falei assim: não é isso, não é nada disso, não é nada disso que eu quero. E eu iniciei um tratamento para TDAH, que eu fui diagnosticada naquele mesmo período também. Eu fui diagnosticada com 39, eu não me adaptei à medicação, então eu precisei criar uma rotina Para te ajudar com o para me TDAH. ajudar com o TDAH. Então, assim, eu comecei a me exercitar diariamente. Eu precisava de um tempo maior porque eu sou muito acelerada, porque eu tenho superdotação e altas habilidades também. Então, meu cérebro, assim, ele é Aceleradaço. aceleradaço, muito Mas você acelerado. não consegue terminar. Só que eu tenho as limitações executivas, né? Então, o que acontece? Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, além de eu ser virginiana, extremamente perfeccionista, né? Então, quando eu me proponho a fazer alguma coisa, eu quero fazer aquilo muito bem feito. E normalmente eu procrastino um pouco, porque a gente tem essa dificuldade de iniciar, mas quando você inicia, você mergulha naquele E hiperfoco e fica vai. ali. E você pode trabalhar 48 horas seguidas, assim, sem comer, sem dormir, Você pode trabalhar muito, só que depois você precisa descansar. Porque você entrega um pico de trabalho muito grande. Então, assim, em todos os lugares que eu passei, eu praticamente, antes de eu ter o primeiro burnout, eu entregava 3 vezes mais que os meus pares, né? Então, eu sempre trabalhei num ritmo muito acelerado. Só que eu precisava ter uns descansos depois, por isso que eu tive burnout, porque eu não tinha Você não esse conseguia. Uhum. descanso. Então, eu entendi isso, falei, gente, meu cérebro funciona diferente, então eu preciso de uma rotina diferente, né? Essa rotina que eu tô, ela não tá adequada para mim, não tá fazendo E sentido aí, com certeza, mais. você não conseguia comer direito, você não conseguia fazer atividade física, não devia dormir direito, tudo Nada, junto. tudo junto. Que é E uma assim, bola uma de neve. ansiedade, uma bola de neve, uma ansiedade extrema. E assim, eu tava insatisfeito com a vida mesmo, como um Estava todo, infeliz. sabe? Eu falei, tava infeliz. Eu falei, gente, e meus filhos crescendo? Eu falei assim, nossa, eles vão embora. Sabe quando você Você vê começa a que isso vai enxergar isso. acontecer? Eu não achei que ia ser tão impactante quanto foi. E nem tão Que eu rápido, estava, né? nem tão rápido que eu estava me preparando para isso. Mas eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa que me dê propósito, que me preencha por dentro, que me deixe feliz. Eu quero acordar feliz para ir trabalhar. Né? E nesse meio do caminho todo, eu fiz uma mudança muito drástica física, Mental. comportamental, É. mental. Eu tive que resgatar um monte de coisa, eu tive que procurar ajuda em vários aspectos. Então, o que aconteceu? Nessa época, um pouquinho mais, há uns 4 anos atrás, 2021 mais ou menos, eu estava pesando 100 quilos. Não dá para imaginar, né?
100 quilos, eu estava pesando 100 quilos. E agora eu peso 50 quilos. uma Eu engordei metade. 5 quilos, gente, com muito esforço. Eu engordei 5 quilos, tô com Mas você tá 55. maravilhosa. É. Mas eu fiz proposital, tive que fazer acompanhamento para fazer essa engorda aí desses 5 quilinhos que eu tava muito abaixo. Mas é porque daí agora foi tudo junto, né? A molecada saiu de Exato, casa, aí a gente tem que fazer o caminho Contrário. inverso em algum momento. Então, quando eu fiz essa mudança, as pessoas que me conheceram nesse período dos últimos 10 anos levaram um susto. Falaram assim, nossa, Você fez bariátrica. eu fiz bariátrica, Ah, você fez? eu fiz, mas eu fiz aquela, chama... É uma menorzinha, que é uma redução. sleeve, que é menorzinha e que você perde no máximo 30% do peso. Então era para eu ter perdido 30 quilos. Eu perdi os 30 quilos e eu voltei, dá o efeito rebote, né? Porque ninguém... É a cabeça, né, tá? dava o efeito rebote. Eu tenho muitas pessoas na minha família que fizeram bariátrica, porque minha família é uma família de obesas, apesar de eu não era, né? Tá. Foi ficando ao longo do Fui estresse, ficando né? por conta do estresse, por conta do Vida corpo louca. extremamente inflamado, né? Da questão da ansiedade muito generalizada. Então, quando você começa a tratar as coisas, você também começa a diminuir, né? Porque você começa a regular o seu organismo como um todo. Né? É. E aí, o que acontece? Quando eu fiz essa mudança, eu fiz um resgate. Quem me conhece há mais tempo, mais de 10 anos, falou, nossa, tá igualzinho, eu lembro de você. Mas eu passei um período que eu não me reconhecia. Entendi. Eu olhava no espelho e eu não me reconhecia. Quando eu falei que eu fiz essa virada, na verdade foi o ápice do... Eu já tinha começado a fazer algumas mudanças e eu falei, nossa, estou me sentindo melhor assim. Estou me sentindo melhor assado. Agora eu estou me identificando com o meu corpo. Agora eu estou gostando disso, eu estou gostando daquilo. Eu sempre gostei muito de me vestir muito bem, eu sempre gostei. Então, você vai fazendo alguns resgates da sua autoconfiança e da sua autoestima. E aí, quando eu consegui resgatar 100%, o povo falou, meu Deus, que foi quando eu perdi mais peso, porque eu comecei a fazer atividade física regular. Tudo junto, né? E eu comecei a fazer atividade física regular, e isso que é engraçado, porque eu nunca imaginei que eu ia ficar com 50 quilos. A minha meta era chegar nos 70 e tá ótimo. Tava assim, maravilhoso. Só que como eu comecei a me cuidar, eu fui emagrecendo naturalmente. E fui ganhando músculo, e devagar. Um processo e fui ganhando mesmo. músculo. Foi um processo. No entanto, que eu nunca fiz nenhuma cirurgia plástica. E não parece, né? Você não tem cara. Parece. Eu falo primeiro porque eu acho que meu corpo ele não ficou muito tempo naquele peso eu enorme. Acho que você foi fazendo uma coisa gradual. Gradual. E aí, quando eu perdi tudo, e eu fiz essa mudança de trabalho para uma coisa que eu me sentia bem, gente, aí virou o auge. Aí as pessoas assim... Porque eu saí e fui empreender, na verdade, antes de eu vir trabalhar como mentora. Mas aí, no fundo, foi acontecendo as duas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, então, teoricamente, você se viu caindo de novo num buraco sem fundo, ali, tipo assim, fala, meu, vou ficar no fundo do poço de novo. Conseguiu olhar pra você e falar, meu, agora é minha hora. Você olhou pra você, foi cuidar de você. Foi olhar pra mim. Aí você conseguiu resgatar a sua autoestima e falar, meu, agora o que eu fiz comigo, eu vou buscar e trazer para as pessoas. Porque o que aconteceu? As pessoas começaram a me perguntar muito, e olhar, e não sei o que você fez. Eu falei, gente, eu fiz tanta coisa, eu fiz um apanhado de coisas, mas na verdade eu trabalhei basicamente em mentalidade e comecei a cuidar de mim, olhar pra gente, né? E me posicionar, eu fui tomando decisões. Eu tomei a decisão de emagrecer. Falei, eu preciso emagrecer. Eu já tinha feito um monte de coisa, não tinha adiantado. Eu falei, eu preciso emagrecer. O que eu preciso fazer para emagrecer? Tudo que eu podia fazer, eu fui fazendo. Algumas coisas funcionaram, outras não. Então, aquilo foi uma decisão. Né? Depois eu falei assim, eu preciso... Não foi, imagina, isso que eu acho que é nunca importante, é fácil. Porque as pessoas nunca querem milagre. Milagre, não tem milagre. Tem aquela frase que é um chavão, mas eu gosto assim, ó, escolha o seu difícil. É isso, porque, tudo é difícil, e a gente olha pro vizinho e fala, gente, olha como a grama é verde. Gente, mas é fácil. Não é fácil, gente. Assim, é um processo. É um processo. Então, ontem eu tava com uma amigona minha aqui na consulta, daí eu falei, olha, você precisa... Daí a gente tava conversando sobre alimentação, que eu sou super chata com isso. E eu sou uma pessoa, como eu brinco, mulher real. Eu gosto de sair, tomar vinho, eu gosto de sair, comer um doce. Só que eu também sou essa pessoa. A gente né? Entendeu? Tipo, eu acho que durante a semana você tem que ter uma regra. Eu não sou aquela, nossa, como eu amo atividade física, eu faço porque eu realmente tenho que fazer. E hoje em dia eu me sinto melhor quando eu faço. Mas eu não acordo falando, nossa, meu hobby é na academia. Não.
Hoje eu tava morrendo, chovendo, eu falei, nossa, não acredito. Mas se eu não vou, eu me sinto mal. Mas é o difícil, entendeu? né? É o difícil, mas fala só, é fácil ser obeso? Mas sabe o que eu acho? E a mulher vai se escondendo. E outra coisa, tá, que eu acho que é muito importante você falar é assim, ó, vira uma bola de neve Vira mesmo. uma bola de neve, Você porque a fala gente vai se encolhendo. Vai se encolhendo. Então você fala assim, A gente vai se encolhendo num eu nível. tô maior mais que meu peso, por exemplo. Aí você vai lá, você tá triste. Aí você vai lá e você vai comer mais porque você não tá bem, né? Aí vai um negócio que daí quando você vê é muito difícil você conseguir sair. Uma coisa outra que eu acho importante é a gente entender que nada é do dia pra noite e todo mundo quer um milagre. Então você fala assim, ó, você não chegou nos 100 quilos em um mês. Então você não vai voltar Foram em um mês. 5 anos. Você concorda? E foram várias coisas que me trouxeram para esse peso, para esse corpo. Só que na hora que você quer voltar, as pessoas querem em um mês. E não é isso e que não vai é funcionar. isso, não é isso. E o que você falou é muito louco, porque eu comecei a fazer exercício físico, não foi porque eu voltei a engordar, porque eu ganhei 2 quilos, mas foi quando eu descobri o TDAH, comecei a fazer o tratamento, E não precisava, funcionou, né? a medicação, e eu falei, meu Deus, qual é o tratamento paliativo, né? Sem ser Exercício medicamento. físico e terapia. E alimentação. E alimentação, não tem outra, gente, não tem outra coisa. Alimentação, terapia e exercício físico. O exercício físico, ele é imprescindível. Então, eu comecei a me exercitar por causa do TDAH. Por conta do TDAH. E aí eu comecei a me exercitar e eu percebi que eu ficava muito melhor, muito mais produtiva, muito mais feliz. Menos ansiosa. Menos ansiosa. E o meu corpo também começou a corresponder. E eu falei, gente, mas isso aqui é muito legal. Só que eu nunca fui aquela pessoa, eu nunca malhei todos os dias, tá? Eu malhava 2 vezes por semana. Eu falei, acho que eu vou botar mais um dia, eu vou fazer um exercício em grupo. Comecei a fazer beach tênis. E aí o meu corpo transformou com beach tênis. Eu falei, nossa! Aí eu perdi mais 10 quilos com beach tênis. Eu falei, nossa, que legal. E além disso, você estava conhecendo pessoas, conversando, o ambiente é gostoso, né? O ambiente é uma delícia, botando o pé na areia, gente. Porque eu fazia ali na arena e aí tinha aquele visual logo de manhã, que era uma coisa assim, tinha tucano na árvore, sabe uma coisa assim, no meio da cidade? Então eu falei, gente, que coisa sensacional isso aqui. Então começou a me fazer muito bem. E aí depois eu fiz mais uma mudança que gente, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia conseguir correr. As minhas primas corriam. Eu acho lindo e falavam assim, você precisa começar a correr. Os meus amigos corriam. Eu tinha um amigo que todo dia falava, você precisa correr. Eu falei, você tá louca, eu nunca vou conseguir correr. Só que como eu já estava fazendo musculação, estava fazendo beach tennis, que te dá um pouco do aeróbico. Aí um dia eu estava muito ansiosa e eu falei assim, gente, que eu estava criando aí eu fiz uma nova mudança de carreira e aquilo gerou uma ansiedade, lógico. E eu falei assim, nossa, eu acho que eu vou dar uma corrida. Não foi isso, desculpa. A minha filha, ela brincou e falou assim, mãe, vamos fazer uma maratona? Vamos correr 5 quilômetros? Eu falei, minha filha, eu não vou conseguir fazer isso. Ela falou assim, não, vamos correr, vamos junto comigo, eu e você. Eu falei, então vamos começar a treinar, né? Só que a Carolina é atleta. Eu não sou. Eu falei, eu vou ter que ir. E ela estudando, ela tá fazendo cursinho, eu comecei a fazer uns treinos curtos, em volta do quarteirão, assim, 2 quilômetros para começar a correr. Lógico que no primeiro dia eu não corri, né? Eu caminhei. Não, é um processo. Processo. Aí eu comecei a correr e percebi que eu ficava muito menos ansiosa, que o meu raciocínio lógico ficava extremamente afiado. E eu falei, gente, que coisa maravilhosa. E comecei a pegar gosto. No fim, a Carolina não foi, porque o cursinho tomou conta do dia dela inteira. Ela estava estudando para medicina. E eu comecei a correr diariamente. Todos os dias eu comecei a correr. Porque eu comecei a perceber o quê? O dia que eu estava muito ansiosa, eu falei, cara, vou dar uma corrida. Eu botava o tênis, ia correr ali. Fora que eu morava no bairro Vila Ema, que era muito delicioso, né? Super arborizado e tal. E comecei, menino, perdi mais 10 quilos correndo. Foi aonde eu fiquei, aí eu falei, não vai dar para correr todo dia. Você foi perdendo muito peso. Vamos ter que diminuir essa corrida, porque eu perdi muito peso, muito rápido. Não era o meu intuito. Eu tava correndo porque era muito prazeroso correr. E aí eu falei, agora eu vou precisar... Então eu encurtei e voltei para musculação. Que é super importante, né? Porque, gente, 40 a mais... É imprescindível fazer musculação, como ajuda não só na mente, né, mas na força. E a gente não tem outro jeito, né? Assim, aí a gente perde muita massa muscular. Muito músculo, muito. Então não tem jeito. E
eu entrei na perimenopausa e aí eu vi o meu músculo derreter, Não, derrete, assim, derrete. derreter. Mas a corrida foi um efeito muito assustador. Aí eu voltei para musculação e tive que ir para nutróloga, para nutricionista, para ela me ajudar com uma dieta, porque eu precisava urgente ganhar no mínimo 5 quilos de massa. E é difícil pra caramba. As pessoas têm que falar, é difícil emagrecer, mas pra ganhar massa Gente, é muito difícil. não é fácil, não é fácil. Tá, e agora você tá essa mulher maravilhosa por dentro e por fora, que dá pra ver. E agora, como é que você faz, assim, o que você acha, assim, com toda essa transformação que você tem na sua vida, que eu acho que é muito legal a gente conversar com pessoas que têm história. Às vezes a gente estuda muito, mas a gente ter vivido aquilo, eu acho que traz uma carga e você traz uma outra visão. Não, porque é muito diferente, né? Porque quando a gente olha... Porque, assim, eu sempre fui uma pessoa... Eu era um pouco sanfona, mas eu nunca fui gorda. Eu sempre tive o peso ok, eu nunca tive muita dificuldade com roupa, isso, aquilo. Com exceção, acho que com 15 anos eu tive ali uma certa dificuldadezinha, mas nunca foi um problema para mim. Quando a gente engorda, porque aí o que acontece? Você começa a ganhar uma proporção, você não se reconhece no espelho e você não acha nada, aí você começa a se esconder, não vou sair porque eu não tenho roupa para vestir, não vou sair, não quero sair na foto, eu não quero fazer isso, não quero fazer aquilo, você começa a se fechar para o mundo, porque você não quer aceitar os convites, porque você não se sente bem nos lugares. E às vezes nem você aceita e nem enxerga isso, né? Nem enxerga isso, demora um pouco, assim. E aí, quando você vê uma foto, você fala, meu Deus, o pico foi quando eu vi uma foto, quando eu tava com 98 quilos, eu não sei, e eu não reconheci, a minha família não reconheceu a pessoa na foto. Eu falei, gente, eu tô deste tamanho. Eu fui viajar com os meus filhos para Campos, com o pessoal, com uns amigos que, na verdade, eram pais dos amiguinhos deles pequenos. Então, a gente se conhece há muitos anos. E aí, a gente foi para essa viagem e a gente bateu muita foto. A hora que eu vi as fotos, eu falei, quem é essa pessoa? Nem eles me reconheceram, né? Que já fazia alguns anos que a gente não se via, não convivia. Eu falei, não sou eu. Essa pessoa não sou eu. Deu. Aqui deu. E a hora que eu tomei essa decisão, e aí você vai fazendo esse resgate, não é fácil, não é simples, porque você não sabe nem por onde você começa. Sim. Mas, gente, se você tiver uma meta na cabeça, as coisas vão acontecendo a longo prazo, mas eu não imaginei que eu ia chegar onde eu tô. Sim, com certeza. Você entende? E nem foi onde você focou, e aí, você só focou numa coisa melhor. Eu foquei numa coisa melhor, eu queria saúde. Isso. Eu queria saúde porque eu não conseguia fazer nada. Eu não conseguia, meus filhos são muito atletas e eu não conseguia participar de nada, assim. Eles queriam jogar beach tennis no final de semana, eu não conseguia. Né? Então, foi uma série de situações. Quando você faz toda essa mudança, e aí você fala assim, qual é o ponto de vista? Porque eu passei por todos esses processos. Né? E não são processos simples. Deixa eu desligar, peraí. Perdão, gente. Imagina. Não são processos simples. Eu passei por todos esses processos na pele. Quando a gente passa por todos esses processos na pele, você sente todas as dificuldades. Não, e é maravilhoso. Né? E hoje, o que você acha que, por exemplo, eu acho que a gente conhece muitas mulheres que precisam muito... são situações diferentes, às vezes não é nem só com peso, às vezes são várias dificuldades, eu acho que a mulher passa com casamento, com trabalho, com tudo, com filho, enfim. E cada fase da mulher é um desafio, né? E o que você acha, tá, que é o mais importante se a gente pudesse... Você falasse assim, putz, se eu pudesse ajudar vocês, alguém que está precisando de um conselho, de falar assim, eu quero que você dê essa virada de chave em alguma coisa qualquer que te faz aspecto mal. Da sua vida. Para mim, o que funciona é a gente ter uma rotina saudável. O que é uma rotina saudável, gente? A gente ter uma rotina que respeita os nossos limites e ajude a gente com a questão com atividades que deixam esse dia mais leve. Então, por exemplo, para mim, o meu dia não pode começar sem eu fazer uma respiração de manhã. Então, eu não acordo. Antes, eu acordava já atropelada pelo celular, assim. Nossa, pior que a gente acorda já no celular, né, gente? Já no celular. Eu não acordo mais assim, porque isso dá o tom do meu dia. Entendi. Tá? E aí você tá atropelado, você nem olhou para você, você nem sabe o que você quer pro seu dia, porque você já foi atropelado pelas demandas alheias. Mensagem, já se irritou. Já se irritou pelas demandas, já tem um monte de gente pedindo um monte de coisa. Então, para você,
olhar para você e falar assim, o que que eu quero? Você tem que ser intencional. Então, para você ser intencional, a primeira coisa no dia é, como que eu vou começar meu dia? Eu vou começar meu dia bem. Eu vou respirar aqui e vou intencionar todas as coisas boas que eu quero para o meu dia. Legal, bem bacana. Então, você intenciona as coisas boas, faz uma respiração, porque isso vai te ancorar, né? Gente, não tem nada mirabolante. É o simples. É o simples. O que funciona? O simples funciona. Então, o simples é respirar, ancorar ali os seus desejos, organizar mentalmente o seu dia, mas de forma positiva, né? E depois pensar, tá bom, o que eu tenho para fazer hoje? E o que eu quero com essas atividades que eu tenho no dia? Porque quando você faz isso, você intenciona o seu dia. E aí você tira tudo que não é para você, que é supérfluo, que não tá dentro daquilo que você quer. E eu acho que hoje, o que eu mais vejo, assim, a maior dificuldade nas mulheres é, às vezes, elas conseguem até dar uma leve enxergada nisso, mas elas estão naquele loop, igual você falou do trabalho. É automático, a gente assim, tá no botão. Não dá tempo. Você entendeu aquele negócio? Então, eu acho que hoje é muito difícil, assim, não é todo mundo que consegue ter a coragem de falar, eu vou empreender, eu vou largar tudo, porque é muito difícil ser mulher, mãe, esposa, é muita coisa, né? É muita cobrança. É muito pratinho ali pra gente carregar, que realmente é impossível você dar conta, né? Eu É falo, impossível. a gente vai ter que escolher alguns pratinhos pra quebrar, porque vai ser impossível. Mas pra essa mulher que tá nesse no processo que eu tô quase surtando, como é que a gente consegue resgatar essa mulher, tá? O que a gente faz? Cara, pra mim é isso. Ela tem que ter um tempo. Gente, não é um tempo, não é uma hora. São 5 minutos que você precisa olhar pra você todos os dias. São 5 minutos. Então você vai olhar 5 minutos pra você todos os dias. De preferência na hora que você acorda ou antes de dormir. Porque é a hora que o seu cérebro ele tá mais aberto pra receber novas informações. Porque o que acontece? O nosso cérebro, você sabe disso melhor do que eu, por ser médica, né? Mas por que a gente fica no automático? Porque o cérebro, ele entra no modo automático. Ele quer poupar energia. Sim. Né? Para ele poupar energia, ele faz aquilo que ele já sabe. Ele faz o igual. Ele faz o igual. Fazer o diferente para ele gasta energia, é mais difícil. Você nunca vai conseguir fazer o diferente se você não fizer isso de forma intencional. Só que para você fazer o diferente, você tem que reprogramar o seu cérebro. Que horas que você consegue reprogramar ele? Logo que você acorda ou antes de dormir. Então, como é que você vai reprogramar? Eu era uma pessoa que reclamava muito, o tempo todo. Quando você clama por mais daquilo que você está reclamando. Você está reclamando 2 vezes. Então, se você reclama das coisas ruins, você está intencionando coisas ruins 2 vezes para o seu dia. Então, quando você quer sair desse looping, o que eu quero de maravilhoso? Só que para você conseguir pensar no maravilhoso, você precisa parar 5 minutos. Só com você. Se você não parar 5 minutos, você não consegue nem vislumbrar uma nova situação. Porque o seu cérebro vai continuar ali preso no looping externo que você tá daquele ambiente. Não tem outra forma. É isso. Então, acho que o mais importante começa na nossa cabeça, né, Tá? É isso. É sempre a mentalidade. A mentalidade, a hora que você começa a mudar a mentalidade, e aí, a hora que você começa a enxergar para onde você quer ir, você começa a esbarrar nas suas crenças limitantes. Maravilhoso. Gente, eu podia ficar com a Thalita até amanhã, mas não dá. Não podemos. A gente marca um outro papo. Fala pra gente, pras mulheres, Thalita, como é que a gente te acha? Como é que você pode ajudar? Fala seu Instagram. Gente, eu tô no Instagram, @eutalicarvalho, tá? Não tem H. Depois a gente deixa marcado também. Isso. E eu tô lançando um produto muito baseado nisso que a gente conversou, de como é que eu resgato a minha autoconfiança. Então quando você lançar, você vem falar também. Tô lançando entre hoje e amanhã. Sério? Então, assim, vai estar disponível. É um produto super acessível e que ele tem desafios diários, muito disso que a gente falou, para você parar e se olhar, tá? Para mulheres? Para mulheres de maravilhosa, então. De N idades, né? Mas principalmente para quem quer sair desse automático e quer resgatar sua autoestima, sua autoconfiança e se posicionar de forma diferente no mundo. Eu acho que, eu nem sabia do produto novo, mas eu acho que era isso. Tô lançando aqui em primeira mão, hein, Dê? Trazer isso, trazer pessoas que viveram, que vivenciaram o difícil, né? Porque nada é fácil. Às vezes a gente olha a vida de alguém e eu já parei pra pensar várias vezes, nada é perfeito, gente. Nada tudo não terás. Você pode ter muito aqui, nunca se tem tudo equilibrado, maravilhoso. Mentira. Não vai ter. A gente tem que ser isso, né, tá? Pensar positivo, agradecer
ser grato, Ser né? grato, Às vezes porque eu é falo isso que assim, vai não equilibrar quando tudo E estiver às vezes a gente chega, desequilibrado. quando você pensa, eu sempre penso, gente, tem gente tão doente, né? Uma coisa tão grave que a gente tem que, mesmo nos dias difíceis, falar, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, vamos em Gente, se a frente gente e senta, agradecer. se a gente senta com mais algumas pessoas, você pode estar cheio de problemas e você vai ver que todo Sempre, mundo e tem. sempre tem alguém que tá pior que você, né? Não é Exato, verdade? aí você fala, nossa, eu tenho que o quê? Não é? Agradecer. Eu não sou nada, né? É isso. Tá, muito obrigada. Muito obrigada, Adorei, linda. viu? Eu amei também. Obrigada, gente. Aguardo vocês.